Olá, tudo bem? Todos conhecem o ditado: dar soco, dar murro na ponta de faca. Significa que você está fazendo algo que não dará certo, ou que não alcançará o resultado esperado. É exatamente isso que a velha imprensa faz. A última pesquisa do Datafolha, divulgada no último fim de semana, mostra como a imprensa tem feito um malabarismo. Quando eu falo imprensa, eu falo velha imprensa. Aquela imprensa viciada em negócios, aquela imprensa amiga dos poderosos. É desta imprensa que eu estou falando. O que ela tem feito? Como ela tem divulgado o resultado? Ela tem divulgado o resultado como se Lula já estivesse fora do páreo. Ainda que isto seja uma possibilidade, seja uma hipótese, a imprensa não é poder judiciário. Ela não pode antecipar um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral de registro ou não registro, de indeferimento ou indeferimento da candidatura do ex-presidente Lula. Mas ela tem feito isso, ela tem se antecipado a isso, como se antecipou a todo esse processo de violência institucional que tem acompanhado o Brasil, sobretudo a partir de 2013, com muita intensidade em 2014, ano das eleições, em que o mercado, aqueles que ganham dinheiro com a renda, aqueles que ganham dinheiro com ações, aqueles que especulam, aqueles que ganham dinheiro com a crise, tinha uma certa posição e a velha imprensa reverberava isso e o povo ia por outra linha, vamos dizer, defendendo, atuando, militando por um Brasil que continuasse dos mesmos trilhos em que estava. Isto é, com desemprego muito baixo, com crescimento, com políticas de inclusão social, com o efetivo combate à desigualdade social, que é o maior problema do Brasil, reconhecido até pelo FMI. Este é o problema do Brasil, a desigualdade social, a exclusão de muitas pessoas daquele mercado que é o mercado consumidor, que é o mercado que consome aquilo que se produz. E para se produzir é preciso gera trabalho, gera-se renda com o produto do desenvolvimento, do consumo, com produção. Carro significa emprego, TV significa emprego, serviço significa emprego. Isto é o modelo que o Brasil atuava. Aquele Brasil estava neste modelo. Mudou-se esse modelo. Mudou-se esse modelo a partir do quê? A partir de todo esse processo de grande violência. E para que esse processo tivesse êxito, se tirou Dilma Rousseff da presidência com uma atuação pesadíssima da imprensa, referendada depois pelo Congresso e com a anuência do Judiciário. E depois disso o que se fez? Se o jogo é fazer uma política econômica que não atenda ao interesse da maioria das pessoas, você tem que tirar do cenário ou inviabilizar aqueles que defendem o interesse da maioria das pessoas. E o que se fez depois? No mesmo processo de grande violência, com uma cobertura extremamente parcial, a velha imprensa, então, criou-se o clima, criou-se o ambiente para que Lula fosse preso. E por isso ele está preso. Porque Lula, solto, candidato, se elege. Se elegendo, a política econômica muda o rumo. O Brasil volta a ter a mesma política daquele período, isto é, inclusiva. Política que você vê se manifestar e ouvir nessas caravanas, quando você olha pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa universidade e estavam estudando porque se tinha criado uma universidade pública, uma universidade federal. Como é que é seu nome? Helena. Helena do quê? Martins. Oi? Helena Martins. Helena Martins. Você é aqui de Palmeiras Eu das sou de Missões? Palmeiras das Missões. Você é comerciante? Eu sou comerciante. Por que você veio aqui na Eu manifestação? vim e defendo ele porque eu acho que ele foi o melhor. Mas eu confio nele e acho que ele e a Dilma fez o melhor pelas pessoas. O que mudou na sua vida Os no governo estudantes dele? mudou muita coisa. Pra mim mudou. Por exemplo? Eu consegui comprar minha casa, meu carro, tudo que eu tenho até hoje. A minha vida estável, eu agradeço ao mundo. Para mim ele é o melhor, Deus há de ajudar ele, que ele ser livre. E para mim, se ele for de novo se candidatar, mas eu votarei com o maior orgulho e
levarei muita pessoa também para votar com ele, né? Porque para mim, eu quero que ele volte. Será a maior felicidade se ele for presidente de novo. Olha, eu tenho meu filho que começou a fazer faculdade graças a ele. Agora em 2019 ele vai se formar pela Federal ali, Federal daqui. Eu tenho um outro filho também que fez 15 anos agora, que vai entrar no Jovem Aprendiz. Tudo agradeço ele e a Dilma. Pessoas que nunca tinham entrado em banco, em agência bancária, pequeno produtor, agricultura familiar, pessoas que precisavam de financiamento e não eram sequer recebidas em banco, não podiam entrar em banco, pessoas que começaram então a ter crédito. E a agricultura familiar, que produz 70% do alimento que nós consumimos, estava lá tendo crédito. Isto gerava renda para toda uma região e o Brasil então estava se desenvolvendo. O que aconteceu no governo Lula que beneficiou o pequeno agricultor? Que primeiro, de 40 anos atrás, o pequeno agricultor não era nem visto dentro do banco. Não queriam deixar eles entrar no banco e era chutado. E quando que ia lá um granjeiro, ali eles abriam as portas. E para nós fechava. Melhorou para o senhor esse governo? Ah, melhorou. No Lula e a Dilma, né? Não no Temer. Por que o senhor está aqui? Eu estou aqui para representar a minha propriedade. Que idade o senhor tem? Que idade o senhor tem? 80 anos. É esta política que foi golpeada, foi este modelo econômico que foi golpeado. E agora, quando vemos a divulgação dessas pesquisas, qual é a mensagem que a velha imprensa está passando? Olha, o Lula está fora, o Lula não tem condição. Já antecipando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Isto é ruim para o Brasil, mas eu acho que é péssimo para a própria velha imprensa, que se deslegitima, que perde toda a sua razão de ser, que vai se tornando algo obsoleto e um instrumento apenas da política dos poderosos. Por isso é que o clipe oficial, o clipe de campanha de Lula, que foi lançado, apesar de toda a imprensa dizer não vai ser candidato, apesar de Lula estar preso, mas este clipe já faz muito sucesso. E faz sucesso por quê? Porque ele fala uma linguagem que todos conseguem compreender. Ele fala aquilo que está no coração das pessoas. Ele diz muito mais respeito ao Brasil real e não esse Brasil de faz de conta, de mentirinha que a velha imprensa tem divulgado. Vamos ouvir um trecho, preste bastante atenção, que fala exatamente como vive hoje o Brasil. Um Brasil em que empresas fecham, o Brasil em que a carteira de trabalho perdeu a importância que tinha porque direitos foram retirados e um Brasil que anseia por desenvolvimento. Um desenvolvimento que começava a se desenhar naquela ocasião, antes do golpe de 2016. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Bom, esse é o diagnóstico. Agora, qual é a solução? É a memória que as pessoas têm do que foi o governo Lula. E esta memória, ela hoje tem alguém que encarna essa memória, carne e osso, que é o próprio Lula. Por isso o clipe continua falando a linguagem das pessoas. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende, é o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá, uma terra ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha Lula lá, chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é Lula.
O Brasil pode e deve ser feliz. O Brasil tem a oportunidade de retomar o trilho do desenvolvimento. O Brasil hoje é visto de fora como o Brasil, uma nação atrasada, primitiva. Marielle Franco, uma vereadora líder de causas populares, foi assassinada. Nenhuma pista concreta, nenhum sinal de que a polícia se aproxima dos mandantes e dos executores. Quem matou Marielle? Esta nação que chegou a ficar entre a sexta e a quinta economia do mundo no governo, agora de Lula e Dilma, hoje é vista como uma nação primitiva, em que uma liderança política importante é assassinada e os autores não são incomodados. O Brasil hoje também é visto como quem colocou um ex-presidente, líder nacional, um nome que tem a mesma estatura de Nelson Mandela, colocado na cadeia, que fez um governo de inclusão social e teve uma atuação geopolítica no mundo que colocou o Brasil num outro patamar. O Brasil como um player. Pode-se falar em BRICS, pode-se falar no G20, pode-se falar na descoberta do pré-sal, pode-se falar da política de desenvolvimento da Petrobras, pode-se falar naquilo que todo mundo reconhece. É a nação grande que realiza Copa do Mundo e Olimpíada. E o Brasil conseguiu fazer essas duas coisas num período de 2 anos. E foi justamente na véspera da Copa do Mundo, em 2013, que se começou aquele movimento que ganhou as ruas. Começou com uma manifestação, uma pauta, uma reivindicação absolutamente legítima, que é a do passe livre, e depois se transformou numa pauta nacional, numa pauta contra o governo federal, já de olho no que aconteceria em 2014, que é a própria Copa do Mundo e a eleição. A visão que eu tenho, a imagem que me vem à mente quando vejo todas aquelas coisas é que o Brasil era um país que, durante muito tempo, as pessoas andaram descalço. Elas tinham colocado um sapatinho, tinham um salto. Estava ali se encaminhando para se tornar uma nação menos incivilizada, ou talvez até mais civilizada. E aquilo então foi tirado, se arrancou todos os sapatos e voltamos a andar de pé no chão. É isto o que as pessoas estão dizendo quando querem Lula candidato, querem votar em Lula, querem o direito de Lula ser presidente. Qualquer um que ganhe a eleição agora, em 2018, se não tiver derrotado Lula nas urnas, não terá legitimidade e a crise vai continuar. Pense nisso. O Brasil é muito maior do que a velha imprensa reverberando interesses de poderosos querem fazer desta nação. O Brasil é muito maior do que esta velha imprensa viciada em negócio apresenta aos brasileiros. A esse propósito, é muito interessante o último trecho do clipe de Lula. Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera.